Você acha que o K-pop é recente? Começou com BTS? Bom, eu tenho uma surpresa pra você. Calma, calma, eu não tô aqui pra causar polêmica, mas sim pra te contar que o K-pop existe há bem mais tempo do que você imagina. E não foi inventado pelo BTS e muito menos ontem. Mas então, o que é K-pop de verdade? Porque se a gente for pelo nome, parece só pop coreano, né? Mas na real, é bem mais do que isso. Tem rock, tem hip hop, tem R&B, tem música experimental. Sério, tem até grupo de metal dentro do K-pop. Tem pra literalmente todos os gostos. Check the fence, go check that. Check the fence, go check that. Check the stats, go check that. Check that, check that. E por incrível que pareça, lá no começo, o K-pop era visto como música de resistência. Então, hoje a gente vai viajar na história desse fenômeno e descobrir como ele se tornou esse gigante global que a gente conhece hoje. Oi, eu sou a Bruna e eu vim aqui te contar um pouco mais sobre o K-pop em uma série de vídeos e para estrearmos o canal, vamos começar do começo? Então tá, se o K-pop não é só pop coreano, o que é K-pop afinal? Bom, lá nos anos 50 e 60, em plena Guerra da Coreia e no pós-guerra, a Coreia do Sul estava passando por um momento super difícil. Foi nesse contexto que surgiram artistas como as irmãs Kim, que até usavam a música para falar sobre esperança e liberdade. Elas cantavam baladas e músicas populares que tocavam o coração das pessoas e até hoje são lembradas como precursoras da música pop coreana. Durante os anos da ditadura militar, o governo controlava tudo, inclusive a música. Era proibido cantar sobre certos temas e muitos artistas tinham que fugir dessa censura. A música, nesse período, virou uma ferramenta de resistência cultural. Também o lendário Cho Yun-pil, um dos primeiros a misturar instrumentos ocidentais com a música coreana tradicional. Ele abriu um espaço para uma nova geração que não tinha medo de inovar. E aí, nos anos 90, tudo mudou com o Seu Taiji and Boys. Eles chegaram misturando rap, rock, técnico e letras que falavam de educação opressora, juventude e desigualdade. Foi um choque. Eles foram até vaiados no começo, mas acabaram revolucionando a cena e abrindo caminho para o que a gente conhece hoje como K-pop moderno. K-pop não é só um gênero musical. Ele é uma indústria, ele é um fenômeno, ele é um estilo de vida até. E dependendo do fã, ele pode ser até uma religião. Mas calma, não tô sendo exagerada. K-pop tem uma forma muito específica de ser produzido e promovido. Ele mistura música com performance, storytelling e até construção de universos. E tem outro detalhe que a gente não percebe. O K-pop é uma mistura de referências globais. Ele tem muito do pop ocidental, do hip hop, do R&B e até do eletrônico europeu. Assim como qualquer tipo de arte no mundo globalizado em que vivemos hoje. You know, like Bugatti, gnarly, Tesla, gnarly, fried chicken, gnarly. Mas o que diferencia mesmo o K-pop é a forma como ele é feito. Sabe aqueles grupos perfeitos com coreografias impecáveis e visuais de outro mundo? Pois é, nada disso acontece do nada, ou é só talento por parte dos artistas. A maioria dos idols passa anos treinando antes de estrear. Tipo uma faculdade de música, só que com muito menos festa e muito mais cobrança. Mas eu vou te explicar melhor como isso funciona no segundo episódio. O K-pop não é só sobre música. Ele envolve toda uma cultura de produção e engajamento com os fãs. E é por isso que muita gente se apaixona por ele. E agora que a gente entendeu a essência do K-pop, bora entender como ele evoluiu? Me responde rápido, qual foi a primeira música de K-pop que você ouviu? Se você disse Gangnam Style, parabéns, você não tá sozinho. Se foi BTS ou Blackpink, bem-vindo à terceira geração do K-pop. Sim,
terceira geração. Bem que a gente vai voltar no tempo e eu te explico isso direitinho. Bora voltar para os anos 90, quando tudo começou de verdade. Como eu falei antes, esse trio foi tipo o Big Bang do K-pop. Antes dele, a música coreana era mais tradicional, mais balada. Aí chegam esses caras com roupas largas, dançando hip hop, misturando rap com pop. A Coreia inteira ficou em choque. E assim nasceu a primeira geração do K-pop. Grupos como H.O.T. começaram a dominar a cena, mas não vão achando que eles foram super aceitos, não. Era coisa de adolescente rebelde em meio a uma Coreia super conservadora. Só que com o tempo, esses grupos foram conquistando o público jovem, de uma forma que ninguém esperava. A indústria, percebendo esse potencial, começou a investir pesado. Produções mais elaboradas, videoclipes, coreografias, e aquela ideia, assim, de ídolos para admirar. Aos poucos, o K-pop deixou de ser apenas uma fase da adolescência, para virar uma parte importante da cultura pop coreana. Ele se infiltrou em comerciais, programas de TV, moda e principalmente nas novas gerações. A sociedade começou a enxergar esses artistas não mais como rebeldes, mas como representantes do talento, da modernidade e até do sucesso coreano, ajudando a moldar uma nova imagem do país para o mundo. Agora, imagina que o K-pop está numa escada. Nos anos 2000, ele deu outro salto. Surgiram artistas como a BoA, o Super Junior, e o K-pop começou a se espalhar pelo Japão e pelo Sudeste Asiático. Mas o verdadeiro empurrão para o resto do mundo vem em 2012, com ele, o maioral. Isso mesmo, senhoras e senhores, Psy. Psy viralizou de um jeito que ninguém esperava. Foi o primeiro vídeo a bater 1 bilhão de views no YouTube. E fez o ocidente começar a prestar atenção no K-pop. E foi assim que a terceira geração, na minha opinião, a mais icônica, chegou. BTS, EXO, Blackpink, Twice. De repente, o K-pop não era mais só um fenômeno asiático. Ele estava em todo lugar. A indústria coreana se tornou gigante, com os doramas e os filmes, e isso tem nome, a Hallyu Wave, onda coreana em português. Nome dado a essa febre da cultura coreana, que tá tomando o mundo. Eu acho que é até engraçado que às vezes, se você for parar pra pensar, o K-pop é um esquema de pirâmide, né? Se você às vezes começa no dorama, aí você começa a assistir um dorama, daí tem um cantor ali. Aí você vai falar, nossa, vou pesquisar fulano. Aí de repente fulano, você vê o grupo do fulano, aí você já caiu no golpe ali e tal, você já tá indo mais, de repente tem 27 cara num grupo, e daí, né? Então, assim... É tudo meio interligado nessa indústria. Então, ao mesmo tempo que existem centenas de grupos, todos os fãs conhecem tudo e sabem sobre todas as novidades. E agora, em 2025, estamos vivendo a quinta geração, com grupos como Rise, New Jeans, NCT Wish, que estão trazendo conceitos novos e revolucionando ainda mais a indústria. Atualmente, graças às redes, as coisas no K-pop acontecem muito rapidamente. Todo dia existe um conteúdo novo, um reality, um cover, um photoshoot. Praticamente impossível ficar entediado. Mesmo que você goste de um grupo ou um artista só. E essa é a principal diferença do K-pop. A Tati, que é professora e fã, me contou um pouco mais sobre isso. Então eu acho que o K-pop tem uma coisa muito mais... Ele é mais consumista, ele tem uma coisa do imediatismo. Tudo a gente quer na hora, tudo a gente precisa na hora, e eu acho que ele é um espaço que, nesse sentido, cria mais ansiedade. Há um nível de cobrança no K-pop que eu acho que é irreal, e a gente, como fã, passa, por conta disso, a consumir muito mais cotidianamente as coisas, né? Os maiores fãs das grandes divas conseguem tirar um dia de folga, justamente porque sabem que dá tempo de tirar um dia de folga, né? E no K-pop, quando você tá muito envolvido, eu acho que não dá, porque tudo pode acontecer. Pode vir um anúncio de comeback, de um alistamento militar para quem gosta de boy group, de uma saída do grupo, de tudo pode acontecer. E é por isso que K-pop é muito mais do que só música. É uma indústria complexa, fascinante, às vezes cansativa. Sempre tem alguma coisa nova acontecendo. Sempre tem emoção, sempre tem conexão. Então, se você já caiu nesse golpe da Hallyu Wave, bem-vindo ao clube. No próximo vídeo, eu vou te contar como funciona o sistema de trainees e o que rola nos bastidores até um idol finalmente subir no palco. Spoiler, não é nada fácil. Te vejo lá?